Agora vamos ler aqui rapidamente, tratar do livro Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, do Ricardo Dipp e Volney Correia Leite de Moraes Júnior. Esse livro aqui, eu acho que ele se sobressai um pouco, porque ele não é só aquela coisa de ser politicamente correto. Ele fala de coisas assim, eu vi um pouquinho aqui, coisas que muita gente gosta de censurar, porque acha que é uma opinião desrespeitosa e tal. Mas só que esses caras aqui, eles fazem um trabalho que é muito bom e que eu ainda não vi no curso de Direito, que é a parte de falar a verdade. Tô brincando. Que é a parte de ser politicamente incorreto. Só um momento. Aqui. A capa dele, ó. Esse livro, cara, se você tá de saco cheio de ficar ouvindo que o bandido ele é uma vítima da estrutura socioeconômica, esse livro aqui é muito legal. Ele é um livro assim que você pega e ele, nossa, cara, ele é muito diferente. Eu gostei dele por causa disso. Ele não é aquela coisa lá chata de ficar, ai, o bandido é assim, mas vamos considerar que ele tem esse problema aqui e tal, coitado do bandido. Não, cara, é legal isso aqui, mano. Mas, calma, né? Não vamos dizer, que é bandido bom, é bandido morto. Não é isso que eu tô falando, tá? Não é isso, calma lá. As pessoas gostam de levar já pro extremismo, já gostam. Esse trabalho é dedicado aos que se orgulham da tradição familiar de bons princípios e bons costumes, ainda que essa atitude pareça anacrônica e politicamente incorreta. Se você seguir os bons costumes, você está sendo desrespeitoso. Então, né, tem que ter cuidado. Pega esse livro, cara, só de ver que esses caras estão falando. Não, mas é importante dizer, ó, olha aqui, os caras, ó. Peguei lá na biblioteca da minha faculdade, cara, isso me deixou muito animado. Quem diria que eu ia ver um livro desse? Mas como esses são autores fora do comum, né? Não são como Ferradioli, não são como Alessandro Barata, nós vamos aqui ver quais são, né? Um pouquinho da historinha deles, bem rápido. Ricardo Dipp é juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, titular da cadeira de número 42 da Academia Paulista de Direito e da cadeira Professor Alexandre Correia na Academia de Ciências Políticas e Sociais, OICOS, de Anápolis. É professor na Faculdade de Direito de Alphaville, Universidade Paulista, e professor convidado do curso de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Buenos Aires. Volney Correia Leite de Moraes Júnior é juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo e conferencista. Participou de vários congressos internacionais e empreendeu viagens culturais a diferentes países, com especial destaque a viagem de estudos ao Japão, conquistada mediante a apresentação de tese em concurso. Ou seja, você vem aqui reclamar deles, não vem falar de mim, tá? Bora só deixar claro uma coisa, laxismo penal. O laxismo penal aqui ele dá dois significados. A tendência a propor solução... o laxismo penal é a tendência a propor a solução absolutória, mesmo quando as evidências do processo apontem na direção oposta, ou B, punição benevolente, desproporcionada à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e à periculosidade do condenado. Tudo sob o pretexto de que vítima do fatalismo, de que é uma vítima, né, do fatalismo socioeconômico. O delinquente sujeita-se, quando muito, à reprimenda simbólica. Olha aqui, bora lá. Olha só aqui, ó. Somente na região da Grande São Paulo, segundo se informa, cerca de 1.200 roubos são cometidos diariamente, 50 por hora, quase 1 por minuto. Desses crimes, apenas por volta de 300 são noticiados à polícia, e não chega a 8 o número dos delitos esclarecidos. Esse é um quadro que desvela a raiz não só a para
Para as vítimas, ela corresponde a uma sensação fortíssima de insegurança pública. Para os criminosos, um alento, um incentivo à prática delitiva. Ao fundo, o que levou a essa situação deplorável da segurança pública, não apenas em São Paulo, mas em todo o país, foi a pregação e a adoção de uma política criminal laxista, frequentemente confortada pelo simplismo falso de que a culpa dos crimes não é dos criminosos, mas sim da sociedade. Ultimamente, os sequestros e as extorsões mediante sequestro vem se tornando moda, e o pensamento tardomodernista, politicamente correto, parece sacudir-se. Esses dois autores que eu falei acham-se na vanguarda de uma reconstrução penal, combatendo o laxismo que levou o Brasil à mais tenebrosa insegurança pública de sua história. O Espírito Santo que o diga agora, né? Bora lá. Eu não vou não vou ficar lendo aqui todos os dias o livro todo, não. Só vou ser umas partes aqui e talvez eu me interrompa para ir para outras partes mais interessantes. Não sei. Válida é a investigação que se ocupa de verificar o real a partir da inteligência e dos fatos, nunca a partir dos fatos segundo a inteligência. E trata-se de respeitar os dados do real, inclusive os pressupostos do saber acumulados pela tradição, em vez de buscar substituí-los, dados e fatos, pelo mundo como ideia, inevitavelmente sempre a ideia do mundo mais em voga a um certo momento. Basta de cestas à sombra da utopia e do marasmo mental. São mais que horas de acordar para cuspir e pensar. Cestas aqui está sendo usado com S, porque cestas no dicionário é descanso. Beleza? Mas olha o nome dele, Tolentino. Essa mensagem não é apenas politicamente incorreta, é também muito pouco convencional na sua arquitetura. Só um momento, mãe. Sem observância de organicidade e sem articulação redacional, sucedem-se fragmentos desprendidos de um bloco de preocupações com os rumos da política criminal. Os subtítulos podem ter alguma ou nenhuma conexão temática com os recortes, afloram com a mesma arbitrariedade espontânea que trouxe à tona as ideias. Isso não é relevante. Só um momento. O que importa é incitar a maioria silenciosa a expressar seu repúdio à renga laxista. E embora reconheçam sem maior dificuldade o vácuo absoluto no interior desse discurso, as pessoas de bom senso vêm sendo amordaçadas pelo receio de que sua posição sofra a peste da política, de politicamente incorreta, ultrapassada, retrógrada. Acontece que velas infunadas pelos ventos da moda, o snobismo laxista andou a correr mundo, fez fortuna, impôs-se como moeda corrente, deu-se foros de cidadania, fincou estacas no autodesignado direito penal moderno. E nada mais inibidor que a impostura bem-sucedida. E olha, só para falar aqui, eu acho que estou sentindo que já li muitos autores aqui laxistas, né, na parte de direito penal. Não sei, eu acho que eu devo estar errado. Eu devo estar errado. Não sei, cara. Não sei. Talvez eu esteja interpretando de maneira maldosa. Eu acho que é isso. É maldoso. Desculpa. Retiro o que eu disse. Todavia, a semelhança da criança que escarneceu do rei nu ainda não afeita a vassalagem. Por igual àqueles que envelheceram sem conhecer o servilismo, estão capacitados a zombar da farsa. A ideia é, primeira, denunciar a falsidade das premissas do discurso laxista, esse vanilóquio frívolo e desvirilizado. Eu vou procurar depois o que é vanilóquio. O criminoso é vítima da sociedade. Isso aqui é a linha, né? Estou dizendo aqui ABC é a linha. Portanto, não há legitimidade moral na punição. Seja como for, a pretensão punitiva estatal não pode ter como meta o encarceramento, porque a prisão não constitui meio válido para a ressocialização do condenado. Uma coisa interessante que eu vi recentemente é que a história lá do policial que prendeu o cara que estava com uma faca, né? E que foi abordar 3 jovens com celulares. E aí, o cara, no fim, ele acabou sendo solto. E ainda tem aquela audiência de custódia para saber se foi tratado bem pelo policial.
um cara que foi hostil na abordagem dele para pegar os celulares com uma faca e ainda quer que o policial seja educado, entendeu? Quer que o policial seja educado, ele não está prezando pela própria vida, ele tem que prezar pela vida do bandido. Então isso torna as coisas muito problemáticas. Afirmar capcioso o expediente de confundir infrações de média ou pequena gravidade com crimes hediondos, com o inescrupuloso objetivo de acusar de fanáticos da repressão os que na verdade consideram adequadas penas alternativas, substitutivas da pena privativa de liberdade para aquelas infrações, e reclamam punição proporcionalmente severa unicamente para os delitos de patente e hediondez. Chamar a atenção para o fato de que o laxismo bem pensante metamorfoseia-se, a olhos vistos, no corpo sapiencial, na assessoria doutrinária, no braço intelectual do crime organizado, fonte de estímulo à indisciplina no sistema penitenciário. Abrir fogo contra as teorias da impunidade. Sublinhar-se que os juristas da moda não se horrorizam com a hediondez do crime, mas com o fato de que a lei reserva punição especialmente severa para essa forma extrema de agressão aos direitos humanos, assegurados no Pacto de São José da Costa Rica. Esse Pacto de São José, ele já foi lido hoje de manhã num texto do qual é o nome daquele cara? Não era papel, era São José, era no livro. Deixa eu ver, hoje eu fiz princípios. Área constitucional, era no livro de constitucional que eu li isso, sobre esse Pacto de São José. Continuando. Rejeitar a noção elitista e frontalmente não democrática de que as diretrizes da política criminal constituem tema. E não posso ler tudo isso não. Por causa que tem o vídeo, ele tem que terminar. Mas eu posso ler em outras partes, outras coisas. Destacar, você tem que comprar, né? Tem que procurar na internet, ver se você acha aí. Comprar, porque, cara, se eu pudesse comprar esse livro, tá doido, já estaria com ele. Destacar o fato de que a conveniência sociologista, que se ocupa em superestimar as causas sociais do crime, tem sido um modo sutil de culpar de forma vaga o sistema por todas as mazelas que nos afligem, de sorte que, com isso, fica tudo como está, ou melhor, vai tudo piorando a passos largos diante da passividade generalizada. Ou seja, se o cara roubou, é culpa da sociedade, é culpa de uma sociedade opressora e um sistema como é que se diz? Social e econômico muito injusto, né? Aí você começa com roubo, com roubo e depois vai o quê? Para assassinato? Será que vai ser assim? Não sei, né? Expressar a convicção de que a impunidade não consiste apenas em deixar o criminoso sem punição, mas por igual em puni-lo insuficientemente, isto é, de modo que ele não sinta e a sociedade não veja. Anotar a título de curiosidade que a cultura da desculpa, FEMEC, é apenas um exemplo de mimetismo colonial, um caso a mais de hipnotismo eurocêntrico, um eco tropical das lições de certo professor que está em voga por nos cornos da lua a todo transe, menos pelo valor intrínseco das lições, muito repetidas e pouco lidas, e ainda menos pelo destaque acadêmico, por isso que ligado a uma inexpressiva universidade, mas pelo romantismo de sua biografia ligado ao terrorismo, a normalidade repudiada pela Constituição Cidadã, artigo 4º, inciso 8º. Deixar bem claro que tanto é irracional demonizar o crime e satanizar o criminoso, quanto é imoral reduzir o delito a um problema essencialmente socioeconômico, convertendo-se o criminoso em vítima, e esta
instrumento necessário à subsistência daquele. Ou seja, parece que quando você vê dessa forma, o livre-arbítrio que Deus nos deu não serviu para nada, porque na verdade você está sendo condicionado por uma estrutura socioeconômica desfavorável a agir de certa forma, de uma forma ilícita. Então, o livre-arbítrio ninguém tem, não. É uma coisa meio estranha, né? Foi programado para fazer isso no final? Pois é, né? Deixa eu ver. Os direitos humanos. Bora lá, bora parar aqui.